Olá, vamos para mais uma aula do curso Estelar e nesse vídeo nós vamos estudar a progressão geométrica, o termo geral da PG. Então, nós temos que lembrar que se eu estou me preparando para a prova da UEMA, eu tenho que estudar só a progressão aritmética de primeira ordem e a PG. Não preciso estudar outra sequência, tá? Então, nesse vídeo nós vamos estudar como relacionar dois termos dessa sequência, entender a sua lógica. O que é uma PG, professor? PG é toda a sequência que a partir do segundo termo, se eu dividir pelo anterior, o resultado não muda. Vai ser sempre o mesmo resultado, independente da posição que eu pegue esse termo e divida pelo anterior. Mas eu posso conceituar de uma outra forma. Eu posso dizer que é toda a sequência numérica que ela se desenvolve numa proporção constante. Eu coloquei uma sequência e eu poderia te perguntar qual seria o quarto termo dessa sequência. Então, o que seria determinar um termo seguinte de uma sequência? É você primeiro entender qual é a lógica que existe entre os termos que você conhece. Então, nesse caso aqui, eu conheço o primeiro, o segundo e o terceiro. Claro que a primeira ideia que vem à cabeça do aluno é a progressão aritmética, que é mais simples. Ele vai primeiro procurar se realmente é ou não uma PA. Como, professor? Eu vou pegar a variação. Eu sei que do primeiro para o segundo variou quanto, professor? Variou 2. E do segundo para o terceiro variou 3. Eu já sei que não é uma PA, porque para ser uma PA, essa variação do primeiro para o segundo tinha que ser igual à variação do segundo para o terceiro. Então, você sempre analisa se é progressão aritmética. Descartando essa possibilidade, é que eu vou analisar se é uma PG. Vamos ver? Para analisar se é uma PG, tu vai pegar o segundo e dividir pelo primeiro. E vai simplificar. Eu vou dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. E 6 dividido por 2 dá 3. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, deu 3 meios. Eu vou agora pegar o terceiro termo e também dividir pelo anterior. Vamos simplificar agora. Posso simplificar por 3 em cima, por 3 embaixo. 9 dividido por 3, eu vou ter 3. 6 dividido por 3, deu 2. Observa que o quociente do termo, um termo qualquer, claro, a partir do segundo, dividido pelo anterior, não muda o resultado. Em outras palavras, eu posso dizer que o segundo está para o primeiro, assim como o terceiro está para o segundo. O segundo está para o primeiro, assim como o terceiro está para o segundo. Essa proporção existe, professor? Existe, porque o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 6 vezes 6, 36. 9 vezes 4, 36. Então, nós temos uma PG e nossa PG, para descobrir quem é o próximo termo, basta saber que a proporção que está crescendo, que está se desenvolvendo, uma proporção 3 meios, que é 1,5. Professor, se a proporção é 1,5, então, se eu sei que 4 multiplicado com 1,5 dá 6, e que 6 multiplicado com 1,5 dá 9, quer dizer que o quarto termo que o senhor perguntou aí no começo do exemplo, eu vou ter que pegar 9 e multiplicar novamente por 1,5. Como eu disse, né, aquele outro conceito, né, o segundo conceito que eu dei de PG, basta eu desenvolver numa proporção constante. Toda sequência que se desenvolve numa proporção constante é uma PG. Nesse caso, eu vou ter que multiplicar 9 por 1,5. Olha lá. 9 vezes 1,5. Professor, 9 vezes 1,5. Eu vou pegar 9 vezes 1 dá 9. Mais 9 vezes meio, né, que é 0,5, é a metade de 9. A metade de 9 é 4,5. 9 com 4,5 dá 13,5. Então, o nosso próximo termo dessa PG é 13,5. Professor, mas se eu quisesse encontrar o 10º termo, ou o 1000º termo, ou o 100º termo, eu vou fazer uma relação geral. Qualquer termo relacionado com o termo que eu conheço. O termo que eu vou procurar, eu vou relacionar com qualquer termo anterior. Professor, posso relacionar um termo com o posterior? Também pode. Então, vamos ver como é que ficaria essa relação que nós chamamos de termo geral da progressão geométrica. Vamos lá.
Tá aqui a nossa PG genérica, tá? Eu coloquei somente as posições conhecidas aqui para nossa sequência, tá? Coloquei uma posição K qualquer, que não é o último, e coloquei uma posição N, né? Que aqui é o nosso termo geral. Esse N aqui, qualquer valor pode aparecer aqui, tá? Então ele é geral. Professor, como é que eu faria então para relacionar dois termos dessa sequência? Pode ser o primeiro, o terceiro com o primeiro, professor. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que para chegar no terceiro, e eu estou no primeiro, quero chegar aqui, tá? Eu vou ter que multiplicar com a razão quantas vezes, professor? É só olhar quantos espaços tem. E nós temos dois espaços entre o primeiro e o terceiro. Espaço, professor? É espaço, né? Posição final menos posição inicial. E 3 menos 1 dá 2. Então, essa razão, eu vou multiplicar com ela quantas vezes? 2 vezes. Por que a razão, professor, está representada pela letra Q? Lembra como foi que eu encontrei essa razão agora há pouco? Foi fazendo uma divisão. Não era a nossa sequência. 4, 6 e 9. Como eu fiz para descobrir a razão? Eu peguei um termo e dividi pelo anterior. Então, 6 dividido por 4, quando eu simplifiquei por 2 em cima e por 2 embaixo, dá 3 meios, ok? Essa é a razão. E essa razão, que é 1,5, foi obtida através de que operação, professor? Divisão. Qual é o outro nome que é dado para uma divisão? A divisão também é chamada de quociente. Por isso que essa razão vai ser representada pela letrinha Q. Ela é encontrada através de uma divisão, de um quociente. Assim, se eu multiplicar com a razão uma vez e multiplicar com a razão mais uma vez, eu vou ter Q vezes Q, tá bom? Q vezes Q é o Q ao quadrado. Por quê, professor? Porque quando um fator não possui expoente, eu adoto o expoente 1, aí eu passo a ter um produto de potência de mesma base, onde você conserva a base e somos expoentes, 1 mais 1, 2. Mas, na realidade, eu não preciso pensar nisso tudo. Aqui no expoente, eu estou só indicando quantas vezes a razão está aparecendo. E ela está aparecendo quantas vezes, professor? 2 vezes. Então, pronto. Não preciso nem pensar nas propriedades, tá? Assim, o nosso terceiro termo fica A1 multiplicado com a razão elevado a quem? Ao quadrado. Então, tá aí, galerinha, a nossa relação entre o terceiro e o primeiro termo. Mas se eu quiser relacionar o décimo, pronto. O décimo, professor, termo com o quarto. Eu posso, professor? Pode. Não precisa ser em relação ao primeiro, não. Se você conhece o quarto, bota em relação ao quarto. Aí ele pediu o décimo para você, mas te deu foi o quarto e te deu a razão. Professor, então, a partir do quarto, como é que eu faço para chegar no décimo, que ele está perguntando? Basta multiplicar com a razão, professor, quantas vezes? Se você multiplicar só uma vez, vai para o quinto. Mais uma vez para o sexto. Mais uma vez para o sétimo, até chegar no décimo. Ou você faz simplesmente assim, quantos espaços tem entre o décimo e o quarto? Posição final, menos posição inicial, e já coloca aqui na posição do expoente, ó, que vai ser exatamente o número de vezes que a razão vai aparecer. Então, nós vamos ter que o décimo é igual ao quarto, multiplicado com a razão elevado a 6. Ok, professor. Então, vamos ver como é que ficaria, né, o décimo em função do primeiro. Ok? O décimo em função do primeiro, basta multiplicar com a razão quantas vezes? Vai logo de cabeça, 10 menos 1, 9. Então, coloca agora o enésimo termo em função do késimo termo, professor. As posições não conheço, tá? Por isso que eu estou chamando enésimo e késimo. Professor, mas aí eu vou multiplicar com a razão quantas vezes para sair desse e chegar nesse? Eu nem sei que números são esses, professor. Como é que eu vou saber quantos espaços tem? Lembra que espaço, o número de espaços vai ser posição final menos posição inicial. Então, vai ser elevado a N menos K. Assim, professor, nós temos que o AN, se eu colocasse em função de A1, ia ser multiplicado com a razão elevada a N menos 1. Essa linguagem que você encontra nos livros, tá? De matemática, mas eu quero chamar a atenção que a relação que eu posso fazer não é só com o primeiro, tá? Eu posso fazer com qualquer termo conhecido, galera. Muito cuidado com esse detalhe. Até com o que está na frente, professor. Posterior, posso. Quero relacionar o terceiro com o décimo. Opa, coloquei um de posição menor em função de uma posição maior. Professor, basta pegar a razão, subtrai sempre nesse sentido, tá?
10 menos 1, 9. 10 menos 4, 6. É nesse sentido. Então, 3 menos 10 dá menos... A diferença é essa, que vai ficar com expoente negativo se você colocar um menor em função de uma posição maior. Vai ficar com expoente negativo. Então, esse é o nosso termo geral da progressão geométrica. E é o nosso assunto, né, desse vídeo. Vamos para um exemplo. Qual é o 11º termo dessa sequência? Professor, é uma PG? É, porque do primeiro para o segundo está dobrando. E do segundo para o terceiro também está dobrando. É uma PG de razão 2. Como é que eu coloco, então, professor, o 11º em função do primeiro? Eu vou multiplicar com a razão quantas vezes? 11 menos 1. Então, nós vamos ter o 11º em função do primeiro, vezes a razão elevada a quanto, professor? A 10. Essa é a nossa relação entre o que ele está pedindo e o que eu conheço. Se eu só conheço o primeiro, não. Conheço o primeiro, conheço o segundo, conheço o terceiro, então eu posso colocar ele em função de qualquer um dos três que eu conheço. Até em função do próximo aqui, né? Porque é só dobrado a 24, tá bom? Mas se eu não lembrar dessa equação, eu posso ir desenvolvendo até chegar lá? Pode, mas tem que tomar cuidado, porque aqui no nosso exemplo eu coloquei uma posição pequena. Mas se for no vestibular, às vezes a posição é muito grande. Então você vai perder tempo sair multiplicando até chegar lá, tá bom? Vamos lá. Nosso 11º termo será, o primeiro vale 3. A razão é o quociente, que eu já sei que é 2, ó, qualquer termo dividido pelo anterior. 2. E está elevado a quanto, professor? A 10º. Ok. É muito importante que vocês conheçam essas potências, tá? Essa potência 2 a 10º, ela é muito importante e é recorrente, tá? Aparece muito no vestibular. E 2 a 10º é 1024. Então, acostume com essa potência. 2 a 10º. 1024. E eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 4, 12. Vale 1. 3 vezes 2, 6 com 1, 7. 3 vezes 0 dá 0. E 3 vezes 1, 3. Então, o nosso 11º termo é 3.072. É assim que eu encontro qualquer termo de uma PG que ele perguntar no vestibular. Espero que você tenha entendido. E até a próxima aula.